Olá, muito bom dia. Até que ponto as mudanças do tempo podem afetar a saúde das pessoas, causando preocupações? Nesta última semana, circulou pelas redes sociais um alerta de recomendação para que todos bebessem bastante água por causa do calor. A mensagem falava de um fenômeno que nos afetaria nos próximos 5 dias. A orientação era para permanecer dentro de casa e proteger principalmente os animais. A mensagem ainda alertava sobre o horário mais quente, entre as 11 da manhã e as 4 horas da tarde. E tem mais, a temperatura seria alta, podendo causar desidratação e insolação facilmente. Até que ponto tudo isso foi verdade? Será que tudo não passou de um boato? Mas e o calor das últimas semanas? E o período de chuvas, que parece estranho? O que está acontecendo com o nosso clima, com o nosso tempo? O impacto da mudança climática na saúde é o tema do Ponto de Vista desse sábado. Os nossos convidados, Liane Harp, que é médica, e Vinícius Gomes, ele é meteorologista e coordenador da Sala de Situação da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Muito bom dia e bem-vindos ao Ponto de Vista. Vinícius, eu gostaria que você começasse explicando para a gente, para o telespectador que está nos acompanhando, o que está acontecendo com o nosso tempo. Nesta época aqui de fevereiro, março, nós nunca tivemos tanto calor e tanta chuva, que parece inverno. Bem, tem acontecido do El Niño estar atuando nessa época. Essa época do ano é uma época que naturalmente já é mais quente, porque nós entramos agora no início do ano no verão e agora passamos para o outono. E aí as temperaturas naturalmente elas se elevam. E aí o pessoal tem questionado se realmente está mais quente ou não. Alguns dias a temperatura atingiu 35 graus e a máxima histórica aqui para Recife é 35,1. Então realmente as temperaturas têm ficado sim mais elevadas, mas ainda não foi quebrado esse recorde, vamos dizer assim. Então a gente continua monitorando para ver como é que isso tem se dado e quais os fenômenos que têm atuado, né? Lembrando que essa temperatura de 35 graus é da estação que fica localizada no Curado. Então, aqui na cidade, realmente você tem esse efeito de ilha de calor e as pessoas sentem mais esse calor. Por conta, né? do asfalto, por conta dos prédios, das construções, aí a tendência é passar essa sensação que está muito mais quente. Exatamente, porque você não tem esse aporte de umidade que foi retirado do solo quando foi asfaltada a cidade, e aí a construção dos prédios e tudo mais continuam também irradiando esse calor e aumentando a temperatura. E por isso que a sensação aqui na cidade ela é pior, enquanto que lá na região que tem mais vegetação, você sente um conforto, já é uma situação melhor, né? Mais confortável. Então, com isso, você diria que o que a gente tem vivido nessas últimas semanas, assim, de muito calor e essa chuva, chove de manhã, depois a temperatura cai um pouco, mas depois dá aquele mormaço, não é nada de excepcional. Está dentro da normalidade para a época? A gente pode dizer isso? Pode. O que tem ocorrido é que nós temos no planeta 2 oceanos, e aí esses oceanos, eles estão mais quentes, tanto o Pacífico como o Atlântico, e aí eles acabam afetando toda a circulação geral da atmosfera, que no final das contas são os ventos. Então, o vento aqui nessa região, algumas vezes, alguns dias, ele está ficando, vamos dizer assim, subsidindo, ele está descendo sobre uma região, então você não tem a formação de nuvens e, consequentemente, você tem um aumento de temperatura. Enquanto que outros dias, devido, por exemplo, ao Atlântico Sul, que é o oceano que está próximo aqui nosso litoral, ele está mais quente, então ele propicia a formação de nuvens e essas nuvens acabam adentrando o continente e fazendo chover. Então, numa hora, o El Niño e o Atlântico em si acabam nessa briga, né? Um está querendo impedir a chuva e o outro está mandando chuva. Então, em algum momento, você tem esse desconforto que está muito quente, em outro momento veio a chuva e aí já dá essa amenizada.
Mas aí quem sofre somos nós, né? Com certeza. E aí como fica a nossa saúde? Com frio, calor, um mormaço. Às vezes olha assim para as árvores, não tem um vento, nada balança. Então, o calor, a gente já sabe, a gente sente na nossa pele como faz mal, não é? Então, o respiratório, por exemplo, uma criança, né, vai ter sinusite, porque aquelas vias respiratórias estão todas ressecadas. Então, e o idoso também, que são mais que sofrem, não é? Então, quem tem pressão alta, por exemplo, vai aumentar mais a pressão. E quem tem pressão baixa vai baixar mais. Quem tem as doenças com a defesa baixa, né, a imunidade baixa, tipo diabetes, tipo lúpus, o que for, lógico que é mais atingido, porque o organismo não está pronto para aquilo. Né? Então, a gente vê as pessoas cada dia mais com viroses, cada dia mais bactérias. Aí o pessoal fala assim, a população, tudo é virose. Mas é tudo virose mesmo. Ela chega com o calor. Tanto que nos hospitais, para não haver propagação daqueles vírus, daquelas bactérias, é um congelado. Né? As pessoas reclamam porque está muito congelado. Muito mas frio, muito frio. Por isso, para não haver propagação daquilo. Então, a pessoa está no calor, vai haver propagação das viroses. Não é? E dali vai piorando. O ser humano, para tomar água, é difícil, não é? Então, a gente, com esse calor agora, teria que ser 3 litros de água por dia, entendeu? Dividido, né? Não é adianta você tomar 3 litros agora e passar o resto do dia. É hidratar. É muito mais, né? Porque normalmente se fala assim, em 2 litros. mas agora teria que ser 3. Uma criança não, porque ela tem o peso menor. Mas o adulto teria que ser 3 litros. Por quê? Porque, inclusive, é uma das coisas... Como é que eu sei que estou hidratada? A urina tem que sair da mesma cor da água quase que entrou, entendeu? Se ela faz sair um pouquinho amarela, já está desidratando. Então, esse é um parâmetro para que as pessoas entendam que não estão bem. E ali, o que vai a água fazer? Nós somos 60%, 70% de água no nosso corpo. Se está faltando água, lógico que as pessoas vão baixar as defesas. E vai realmente ter consequências disso. Às vezes as pessoas falam assim, eu tomo água, tomo bem pouco, mas eu passo ao longo do dia, eu tomo suco, eu tomo café, eu tomo um refrigerante. Água é água. Água mesmo. A hidratação tem que ser com com água. E o pessoal, vou tomar uma cervejinha, piora, desidrata mais ainda. Não é? Um refrigerante vai desidratar mais ainda. Tem que ser água mesmo. O suco mesmo, ele é ácido às vezes, ele não tem, inclusive não tem vitamina nenhuma quase nossos sucos, né? Nós não temos um pomar no quintal para ter vitaminas, então também procurar se repor de vitamina, de frutas. Tem frutas maravilhosas, né? Que a gente sabe que vai também dilatar os vasos para uma pressão alta, tipo frutas mesmo, melancia, frutas secas, né? Tipo essas frutas que já são 2 ou 3, você já resolve sua vida do óxido nítrico, que vai aumentar a vasodilatação do seu coração. Principalmente, né, que a gente vê outras frutas, tipo, tudo vermelho, melancia, né, que é o que eu estava falando, acerola, tudo tem vitamina, ainda tem. Mas se acha difícil, se não gosta de comer, compra um complexo vitamínico. Entendeu? Então tome água. E água também. Que é mais barato, mais fácil de encontrar. Mas as pessoas que a gente vê, a população está doente. Por quê? Está mais fraco do que o vírus. O vírus está forte. Cada vez que ele vem mais forte. E vem diferente. Né? Então, a gente tem que ter um complexo vitamínico. Ô Vinícius, essa semana, né, pelas redes sociais, aí se falou esse alerta que eu coloquei no começo do programa, e falava-se de um fenômeno, né? Equinócio. Isso. O que é exatamente? Isso é verdade? Isso aconteceu? Ou as pessoas exageraram, começaram a fazer fake porque precisavam ter uma explicação do porquê tá tanto calor? Né? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, atualmente o pessoal tem feito muitas fake news em relação à meteorologia também. E aí o pessoal pega um termo técnico, como equinócio, que é algo natural que ocorre naturalmente todos os anos, que é justamente quando a radiação solar ela é distribuída igualmente entre os 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O que é que ocorre? No solstício, que seria outra data, 3 meses depois do equinócio, vamos dizer assim, é justamente quando nós temos, por exemplo, o verão e o inverno. E aí você tem o verão em um hemisfério
e tem o inverno no outro. E o equinócio é justamente quando esses dois hemisférios estão recebendo radiação igualmente. Então isso é algo que ocorre, tem uma data já específica, isso é um cálculo astronômico, então tem uma data específica para ocorrer. O outono que nós entramos agora no hemisfério sul, ele foi iniciado agora no dia 20 de março. Então daqui basicamente 3 meses se terá um solstício, e aí um hemisfério vai ser verão e o outro hemisfério, no caso da gente, vai ser inverno. E era em cima dessa data de 20 de março que se falava, olha, os 5 dias, os próximos 5 dias, que vão ser muito quentes, não saiam de casa, se protejam, consumam bastante líquido, né, água. Não tem razão de ser todo esse alerta, todo esse pânico, esse alvoroço que se criou com uma mensagem pelas redes sociais. Isso é algo natural, o pessoal não tem que se preocupar. O pessoal tem que investigar a fonte. Normalmente procurem as agências, os órgãos, enfim, estaduais, federais, para saber se essa informação é verídica ou não. Porque o pessoal acaba fazendo esses boatos, eles pegam muitas vezes uma informação da própria agência e aí mandam via WhatsApp, rede social, enfim, Facebook, esse tipo de rede, Instagram, enfim. E aí não procura a fonte oficial. E aí toma aquilo como verdade, quando na realidade aquilo é uma meia-verdade. Então tem realmente que ter cuidado agora nessa era de informação, né, com essas notícias que circulam. Bom, agora tem uma coisa boa, sendo fake ou não, as pessoas misturando tudo. Havia recomendação para que se tomasse água, para que se protegesse. Quer dizer, as recomendações que vieram com essa nota, né, com essa mensagem que foi divulgada, ela valeu a pena. Eu acho que sim. Então, por exemplo, a pessoa tem pressão alta, mas não cuida, toma um remedinho, às vezes esquece, não, fiquei boa já. Não pode, não é assim, não é? Então, eu acho que tem que... Se tem alguma medicação prescrita pelos médicos, tem que ir fazer a visitinha ao médico, né? Eu acho que tem que ser, porque não é brincadeira o calor, né? Então, como a gente estava falando, um ônibus, imagine dentro do ônibus, sem ar-condicionado aqui nosso, né? Entendeu? É pavoroso. É muito quente. As pessoas, por exemplo, assim, se você está numa parada de ônibus, está o calor. Você dentro do ônibus, a sensação da temperatura que está mais quente é pior ainda. Se você está de carro, seu carro ficou um período longo exposto ao sol, né, no estacionamento que não é coberto. Quando você entra, dentro do carro está aquele abafado, está quente que só. Você logo senta, você passa mal. A sua temperatura, ela pode cair de um momento para o outro. Pode cair, ter uma síncope, cair, desmaiar quebrar mesmo. alguma coisa, desmaiar, pressão baixa, geralmente dá isso. E alta misericórdia, porque pode levar a um infarto. Com certeza que pode. Olha, e quais as recomendações que devemos seguir? Afinal, pela manhã faz sol, depois a temperatura cai, chove, vem o calor. No final da tarde, olha, às vezes esfria e venta. Os mais sensíveis se agasalham durante a noite, principalmente os idosos. Mas quem tem muito calor, consome bebida gelada, toma banho frio, fica em frente ao ventilador em ambientes com ar-condicionado. Será que o nosso organismo aguenta tudo isso? Não saia daí, nós voltamos no próximo bloco. Até já. E de volta ao ponto de vista deste sábado, hoje nós estamos recebendo Liane Harrop, ela é médica, é clínica geral, e Vinícius Gomes, ele é meteorologista e ele é coordenador da sala de situação da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Olha, o tema do programa de hoje é o impacto da mudança climática na saúde das pessoas. Vinícius, me diga uma coisa. E daqui para frente? A gente tem vivido chuva, os dias assim tem mesclado a temperatura. Mas qual que é a previsão? Nós vamos continuar assim? Nós não estamos ainda no inverno. Às vezes as pessoas comentam, então significa que está chovendo tanto, vamos ter um inverno rigoroso. Não, o inverno vai ser fraco porque já choveu tudo que tinha que chover, né, desde o começo do ano. Qual que é realmente a previsão? De que forma que a gente pode se preparar? Nós fizemos agora há pouco a reunião climática, onde indica que a previsão para o próximo trimestre, ou seja, abril, maio e junho, será de chuvas
dentro da climatologia. Então vai ocorrer o que normalmente ocorre, o natural, né? Então tem que se levar em conta também a questão de estação chuvosa e estação seca. Eu estava falando agora há pouco do equinócio, que tem os cálculos astronômicos envolvidos e tal, e aí você tem as estações do ano. Mas aí a estação seca e a estação chuvosa, ela não necessariamente ocorre no verão e no inverno. Então agora no sertão, nós estávamos na estação chuvosa durante o verão, e agora nos próximos meses nós estaremos entrando na estação chuvosa aqui para a RMR, Zona da Mata. Então o tempo, ele tem essa variação brusca, enquanto que o clima, nós já temos uma variação mais suave. O calor em si, ele ainda deve continuar agora nos próximos dias, como eu estava falando dessa briga entre o El Niño e o Atlântico, mas também tem essa questão da chuva. Então, nos próximos meses, como nós estaremos entrando nessa quadra chuvosa, que é o período do ano onde mais chove aqui na região, essa temperatura deve cair. Climatologicamente falando, que seria o natural, em fevereiro é o mês mais quente do ano, realmente. Fevereiro, março, realmente é mais quente. E agora, nos próximos meses, temos essa tendência de que vai dar essa amenizada nos próximos meses e tem uma tendência de chover mais. Aí você fala dessa briga aí entre El Niño e o Atlântico aqui no litoral, mas e no sertão do estado? Ou na Zona da Mata, em algumas cidades aí que quando a chuva vem, é assim, parece que vai levar a cidade embora, porque chove muito, pancadas muito fortes. É a mesma explicação? Exatamente. Agora, como o Atlântico está mais quente do que o normal, então algumas chuvas realmente estão ocorrendo com mais intensidades e mais concentradas. Então a própria agência necessita, em algumas situações, enviar avisos hidrometeorológicos, que é onde a gente vai falar, olha, vai ocorrer uma chuva significante que pode causar alguns transtornos à sociedade. Mas aí algumas chuvas pontuais realmente são complicadas e até imprevisíveis. Que aí, por exemplo, lá no sertão ocorreu em Sanharol uma chuva de 140 milímetros, algo nesse patamar. E aí foi uma chuva muito rápida. E aí esse tipo de evento pode ocorrer mesmo em época de seca, porque desde 2012 nós estamos convivendo com uma seca bem severa, uma seca excepcional. Então a gravidade dessa seca realmente está se alastrando desde 2012 até o momento. E aí essa chuva que deve vir agora já deve ajudar a amenizar. Não quer dizer que a seca ela vai acabar de vez, mas isso já deve dar um alívio mais ao pessoal que mora nesse setor do estado. Liane, veja só, tá calor. Aí as pessoas tomam banho às vezes quente, porque acham que se eu tomar um banho quente eu vou sentir pouco calor, ou um banho gelado, mas aí vão lá e liga o ventilador e põe, fica de frente ao ventilador. E aquele ar quente, né, que circula. Até que ponto isso é bom? É nada bom, né? Em primeiro lugar, vai gastar energia, é melhor gastar energia com ar-condicionado. Com ar-condicionado. Em vez de gastar com um ventilador. E também o chuveiro elétrico, né? Não tem necessidade do calor, de você tomar banho. O ideal é banho frio o tempo todo. O ideal seria, no inverno, no verão, banho frio sempre. Mas tem pessoas que são sensíveis. Mas o ventilador, infelizmente, leva muita poeira, leva muito fungo, leva muito tudo ali naquele ventilador. Por mais que você limpe, não vai limpar todo dia, não consegue, entendeu? Mesmo que consiga, não vai limpar. Então, eu acho que é uma loucura fazer isso. Tem que ter um banho frio, pode até deixar um ventilador ligado, um ar-condicionado já vai... Mas não você simplesmente sentar, porque tem pessoas que falam, gente, tão calor, eu não aguento mais. Você senta, liga o ventilador está aqui, né, no seu rosto. E você está, e continua quente. E o ar que circula é um ar quente, com todas as impurezas e bactérias e poeiras e tudo mais. Nosso calor aqui, que é o diferente mais do sul, que eu não sei se ele vai concordar comigo, porque lá é úmido. E nós somos aqui calor e abafado, é seco. Então, a pessoa seria muito bom colocar um balde de água no quarto
E pode ligar o ar-condicionado ou o ventilador, mas teria que ter essa hidratação. Existe, né, aparelhos que saem a água, eu acho que isso seria muito bom, umidificadores. E aí a gente tem um complicador em relação a isso. Quando a gente, por exemplo, a APAC, ela emite alguns avisos de umidade baixa. Porque aqui na região metropolitana a gente não tem esse problema de umidade por causa do oceano, a questão de maresia e tal. Mas aí, por exemplo, no sertão, quando nós emitimos esses avisos de umidade baixa, e aí tem essas recomendações, olha, bota uma bacia de água no quarto, mas aí, como eu falei da seca agora há pouco, nós estamos numa seca desde 2012, e aí muitas vezes o pessoal está racionando água, não tem água, e aí como é que fica? Tem esses complicadores, aí a questão da energia elétrica, que a base da energia elétrica no Brasil são as hidrelétricas. O nível dos rios estão mais baixo dos reservatórios. E aí a energia, conta de luz também, ela está mais cara. E aí tem toda essa problemática envolvendo essa questão de mudanças climáticas, que não afetam apenas a saúde humana, como vários setores da sociedade. Existem, então, recomendações de baixo custo em todos os sentidos para que a gente não fique doente, não dependa de estar correndo para os postos, para os centros de saúde, as emergências, principalmente nos finais de semana que ficam abarrotadas, seja com os filhos, os idosos ou até mesmo os adultos. O que é possível fazer em relação à saúde, Eliane? Essa prevenção, eu acho que tem que ser sempre do ser humano, não é? Então, as pessoas reclamam que as bactérias, os vírus, que tudo é virose, os médicos dizem que é tudo virose, mas é virose mesmo, o que é que você vai fazer? As pessoas estão mais fracas do que o vírus, as pessoas estão mais fracas do que as bactérias, então contamina num ambiente, quando inclusive vão para mim, eu digo, o menos possível aqui no hospital, não vai para a urgência, fica lá não sei quantas horas, toma a medicação em casa, porque é sair desse ambiente. Um shopping center, Recife, ou Recife não, qualquer shopping, qualquer shopping, porque foi indireto o nome. Então, os shoppings são contaminação, né? Então, é uma criança que vive, bebezinha, que vê no shopping. Tem gente que está com tanto calor que vai para o shopping tomar um ar-condicionado. Ar-condicionado, circular, porque acha que é mais fresco. Mas as doenças estão aí, cada dia mais forte e o ser humano cada dia mais fraco. Isso com certeza. Então, se precaver em relação a isso. Coisas simples. Um banquete, não tem necessidade. E um ventilador, o mínimo possível. Mas eu sei que está quente. Às vezes a gente chega da rua, cansado, suado, tá pingando. E a primeira coisa que a gente faz é abrir a geladeira e pegar assim, seja lá uma água ou o que for, super gelado. Então pega um copo, enche de gelo. Isso é prejudicial? Olha, o gelo, na verdade, ele realmente resfria, né? Tanto que eu sou a favor do gelo, porque vamos dizer, a alergia que se teria ao gelo, não posso tomar gelo que eu vou ficar gripada, isso é uma coisa já meio ultrapassada. O que precisa realmente é do líquido branco. Se ele está endurecido com gelo ou não, a água tem que ser. Estar em contato com o gelo não vai aumentar nem diminuir sua defesa. O que vai diminuir a defesa é não tomar água, com certeza. Inclusive o idoso que não tem sede, né, voltando a isso, o idoso não tem sede. Então, quando ele está com sede, ele está desidratado já. Então, ele pode cair, ele pode ter um problema sério, cerebral, entendeu? Porque tem que ter água. Então, tem que oferecer ao idoso sempre água. Se acha tão ruim, ele acha tão ruim, bota uma coisinha para ficar mais gostosinho para ver se ele toma. Mas tem que um limão, um pedacinho de alguma coisa, uma fruta. Uma fruta assim. Então, só para dar o gosto. É porque ele realmente não tem aquele paladar mais da água. Então, o idoso precisa ser hidratado o tempo todo, porque pode ter um problema sério. Vinícius, existe uma explicação? Por exemplo, nós estamos aqui na região metropolitana. O dia começou, eu saio da Zona Sul, não está chovendo, mas eu chego no centro da cidade, está uma toró, choveu, ruas alagadas, venho para Olinda, está chovendo mais ainda, depois inverte. Quando eles falam assim, olha, são essas pancadas isoladas. Por que não chove como um todo? A atmosfera é um conjunto de gases. Então, algumas nuvens se formam em certa região da atmosfera, o vento carrega essa nuvem para uma dada região, então é normal que em uma parte da cidade vai chover e na outra não. Mas nessa época, quando você fala dessa briga do El Niño com o Atlântico... Seria mais global.
tem a ver também, porque, por exemplo, assim, nessas últimas semanas, quando choveu muito, por exemplo, em Olinda, mas não choveu tanto no Recife, ou choveu no Recife em alguns bairros, por exemplo, do Ibura, mais aquela região, mas não choveu tanto para o centro da cidade, ou na Zona Norte. Aí as pessoas ficam assim, eu saí de casa sem sombrinha, cheguei no centro da cidade, estava maior toró, precisava de uma sombrinha. Fica nessa... Chove aqui, mas não chove lá. Ou às vezes você passa, chove numa rua, num trecho daquela rua, no quarteirão seguinte, não choveu, está tudo sequinho. Isso é normal. Esses sistemas de grande escala, eles realmente vão atuar e aí vão estar trazendo nuvens e essa chuva vai pegar em uma parte da cidade, na outra não. Mas aí também tem uma parte que depende da perspectiva de como nós estamos estudando e monitorando aquilo. Porque de uma maneira assim, de microescala, isso também poderia, como você disse, né? Tá chovendo numa rua, não tá chovendo na outra. Mas aí, por exemplo, como nós estamos agora entrando na parte chuvosa, no período chuvoso do ano, então esses sistemas eles ficam mais robustos, então vai ser algo mais comum, chuvas em toda a região. Como nós não estamos agora realmente na estação chuvosa, então essas chuvas tendem a ser mais isoladas. Mais isoladas. Olha, o nosso tempo do programa está chegando ao fim, mas Vinícius, rapidinho. Dá para acalmar quem está em casa? Gente, esse calor vai passar, a gente vai daqui a pouquinho ao mês chegar aí no período das águas, das chuvas. É normal, ninguém tem que criar um alarde por conta disso. Dá para dizer isso? O calor ele tende a diminuir. Não quer dizer que o calor também não vai existir, não vai acontecer, mas aí essas chuvas elas tendem a amenizar esse calor. Gostaria de ressaltar que a previsão do tempo ela é feita 2 vezes ao dia e pode ser encontrada no site da APAC ou recebida por e-mail. E nós estamos monitorando o tempo e o clima 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então a agência funciona todo ano. O tempo todo? O tempo todo. Liane, e a recomendação é para tomar água? Só água. Só água, nada de bebidinha, Não. nada de suco, de refrigerante, é água. Vamos nos hidratar. Com 3 certeza. litros por dia. 3 litros por dia, atualmente. Pode Ok. ser que, com a esperança, né, de um futuro melhor. A gente volta para os 2 litros. 2 litros. 2 litros. Olha, o Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o final de semana com sol, com chuva, não tem problema, curtam a família e a gente se encontra semana que vem. Até lá!